Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sexta-feira chegou e junto com ela a oportunidade de gratidão, né? De agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que está a fazer, por todos os livramentos e porque Ele tem cuidado de nós. Lembrando dos nossos dois versículos chaves, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja aí se perguntando: Jocélia, cadê você? Por que eu estou ouvindo só sua voz? Bom, gente, essa semana me atacou labirintite. Na verdade, o nome labirintite não se aplica a todo o quadro de tontura, né? Na verdade, é distúrbio do labirinto, que é quando te dá aquela falta de equilíbrio, uma tontura muito grande que quer te jogar no chão, é um mal-estar muito grande. E a primeira vez que me deu, eu fui pro médico achando que estava morrendo, de tão forte e assim, uma sensação horrível. Eu não sabia o que eu tinha. Agora, de tempos em tempos, ela ameaça, né, vir daquele jeito que veio da primeira vez, mas aí eu já logo reconheço e tomo um medicamento que é para tomar, né, uma vez ao dia e aos poucos vai melhorando. Aí por isso eu não estou me sentindo bem para, né, gravar filmando o meu rosto, mas estou aqui, é o que importa, né? Bom, gente, hoje eu vou falar sobre um tema que já está anotado há um tempinho aqui. Como vocês sabem, eu sempre trago aqui aquilo que o Senhor coloca no meu coração, né? E esses temas sempre surgem aí do meu momento de, de culto, de devocional, juntamente com a minha amiga Magda, né? Pela manhã, a gente se reúne ali por ligação telefônica, ela lá no Ceará, eu aqui em Belo Horizonte, e a gente forma ali uma igrejinha para aprender mais da palavra de Deus, para buscar, né, entendimento, sabedoria. E cada vez que surge um assunto que eu, né, sinto no meu coração, eu vou lá no meu caderninho e anoto. Então, hoje o que eu vou falar é sobre isso e eu venho, né, já tem um tempinho que eu venho sempre colocando aí a capa do vídeo com uma pergunta. E hoje também tem uma pergunta aí que, aliás, é um ditado popular, né? Que a gente fala, né? Muitos falam, Deus tarda, mas não falha. Aí eu coloquei como uma pergunta, né? Provocando, porque será se Deus tarda, né? Será se Deus tarda? Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso, mas antes de mais nada, eu quero entregar este momento nas mãos do Senhor para que Ele venha guiar, né, a minha fala, o meu discurso sobre esse assunto, para que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que eu venha falar tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer para eu estar falando no dia de hoje, para estar trazendo uma palavra de fé, de esperança para cada um. Porque temos vivido dias difíceis, né? Essa tragédia mesmo lá no Rio Grande do Sul abalou, né, todo o nosso país e em contrapartida também ativou o amor ao próximo, que é um mandamento, né, em muitos corações. Que bom que se de um lado tem uma tragédia, muita gente sofrendo, do outro lado a gente tem visto muita gente se movimentando com amor, com carinho, com a entrega mesmo pelo outro, né? E isso aquece o nosso coração porque a gente, diante de um quadro às vezes de desesperança, por ver tanta maldade no mundo, aí de repente a gente vendo atitudes dessa forma, a gente fala assim, não, o amor sempre vence. O amor
está no coração de cada um. E às vezes acaba que vai se esfriando, né? Mas quando acontece algo de uma proporção grande, isso faz com que as pessoas parem e olhem, né, em volta, olhem para dentro e venha à tona tudo aquilo que está guardadinho ali, né? Então, para começar falando desse assunto, primeiro eu escolhi um versículo que está lá em Provérbios. Quando eu falo escolhi, gente, lembrando que sempre peço o direcionamento de Deus, então escolhi com base naquilo que eu fui direcionada para falar, porque de mim mesma eu não tenho nada, né? Se não for o Senhor me orientando, me trazendo conhecimento, me trazendo sabedoria, eu de mim mesma não conseguiria estar falando nada aqui, mas que toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. O versículo que está lá em Provérbios, capítulo 13, verso 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Bom, esse versículo ele revela que muitas vezes uma esperança, um desejo, né, que demora a se realizar, pode nos deixar entristecidos, abatidos, decepcionados. Isso é comum, né? Porque às vezes a gente está esperando tanto, a gente tem buscado tanto algo do Senhor. E aqui não se aplica somente a isso, tá? No dia a dia, né? De cada um, às vezes a pessoa coloca tanta esperança numa coisa, ou ela se programa, faz, né, algo com aquele afinco, esperando um resultado positivo e de repente tudo sai fora daquilo que ela tinha planejado ou tinha na mente dela, como que eu posso dizer, almejado daquela forma. E aí não sai da forma esperada e aquilo também faz, né, adoecer-lhe o coração da pessoa muitas vezes. Mas aqui eu quero me atentar justamente quando a gente coloca nas mãos do Senhor a nossa vida, a gente entrega nosso caminho, como diz aquele versículo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Estou falando desse momento onde a gente literalmente entrega e pede direção em tudo e de repente a gente vê que as coisas parece que não estão indo e a gente começa a falar assim, puxa, mas eu estou fazendo tudo o que a palavra de Deus fala que é para fazer, mas eu estou fazendo tudo certo, por que que as coisas não acontecem? Aliás, eu até fiz essa oração no dia de ontem sobre isso, sobre o estar fazendo tudo que a palavra pede para fazer e o outro lado não está acontecendo, né? A demora em acontecer. E terminamos o culto, fiz os questionamentos na oração e pronto, passou o dia, já próximo da hora de dormir, fui pegar o meu caderninho, né? Onde eu tenho as anotações, como eu citei lá atrás, das mensagens que vão ali surgindo. E quando eu bati o olho nessa frase que eu tinha anotado já há muitos dias atrás, eu nem lembro exatamente quando foi, talvez tenha até um mês já, mas aí quando eu bati o olho nessa frase, ela é como se ela tivesse gritado para mim, ó, sou eu, é sobre mim que você vai falar. E, né, justamente essa pergunta, Deus tarda, mas não falha? E Deus é maravilhoso, né? Ele sempre vem nos ensinando, à medida que a gente se aproxima dele com o coração, né? É sincero. Quando a gente tem um coração sincero, talvez alguém possa ouvir e falar assim, nossa, mas como assim você fez uma oração questionando a Deus?
São questionamentos legítimos e com o coração sincero. Deus, ele não se sente afrontado quando a gente está com o coração sincero diante dele para aprender, né? Tudo é a forma de falar. É que nem eu ensino para minha filha mais nova, que tem um temperamento muito forte, e às vezes ela tá com razão naquilo que ela tá falando, mas o jeito de falar tá errado, né? Às vezes vem com aquela euforia, né, do autoritarismo ali, querendo falar, e aí eu ensino a ela, falo assim, ó, você pode questionar, pode falar o que você quiser, desde que você saiba o tom certo, né, porque tem que ter o respeito. Então, falando aí, dando seguimento sobre esse assunto, como eu falei, de fato, né? A esperança que sadia faz adoecer o coração, né? Em contrapartida, o desejo cumprido é árvore de vida. Quem não gosta de receber bênçãos, de ver as coisas dando certo, aquilo que você se empenhou, e aí de repente, né, sai tudo legal e as coisas começam a acontecer positivamente. Nossa, né? É o que está falando o versículo, é árvore de vida, né? E do contrário, a gente começa a dar lugar ao desânimo, à tristeza, ao abatimento, porque quando a gente está esperando por algo, ou pediu a Deus por algo, entregou nas mãos dele para ele trabalhar, é possível que muitas coisas, né, que a gente espera demore para se realizar, ou alguma delas nunca vai acontecer, porque se a gente entregou a nossa vontade nas mãos de Deus, Ele sabe o que pode, o que deve e o que não deve acontecer na nossa vida, porque Deus, Ele conhece o fim antes do começo. Aliás, não antes do começo, né? A gente às vezes fala, Deus conhece o fim antes do começo, mas não é isso. É que Ele tem a presciência, né? Já sabe como que vai acontecer se for daquela forma, porque Ele conhece o nosso coração. Então, Deus, Ele é bondoso para nos dar aquilo que pedimos, mas Ele também é bondoso para recusar nosso pedido em favor de algo que Ele, em seu conhecimento, sabe, né, que é melhor para nós. Ou é simplesmente o tempo de espera, que a gente se aflige porque a gente quer receber logo, né? A gente não quer passar muito tempo no deserto, né? A gente quer logo ir para a terra prometida. Mas lá em 2 Pedro 3,9 fala bem assim, ó: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, a presciência de Deus, Ele sabe o tempo certinho para que tudo se encaminhe da forma certa, porque se der antes, se acontecer antes, alguma coisa pode desandar. Lá em Abacuque 2,3 fala assim, ó: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Olha que a todo momento a palavra está falando que não vai chegar no momento atrasado, não vai chegar no momento errado, é o tempo certo. E não é o nosso tempo certo, porque a gente quer para ontem. É o tempo certo de Deus, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, quando a gente começa a entender dessas coisas, passamos então a agir de forma que esse desânimo não nos faça desistir, não nos faça retroagir, né? A gente começa a perseverar em nossa fé, na nossa caminhada e na espera, né? E perseverar é não desistir. Não quer dizer que a gente vai ficar agora animado, sorrindo, não. Tá no deserto, né? O deserto é lugar de calor, de peregrinação, é difícil. Tudo bem a gente não tá de sorriso a orelha, tudo bem a gente tá ali, né? Com um pouco de desânimo, tudo bem. Mas, apesar disso, a gente persevera em vez de desistir, né? Porque quando a gente vai olhar,
A Bíblia, ela não promete uma vida de sucesso instantâneos. Muitas vezes, o caminho para alcançar a vitória é longo e difícil, mas Jesus nos ajuda a continuar fielmente, né? E nós temos a promessa que quem perseverar, receberá a recompensa que Deus tem preparado, né? Aí a gente começa, então, a buscar na palavra de Deus ferramentas que irão nos ajudar nesse momento de espera, né? A gente, lá na palavra fala, em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Então essa passagem ela nos lembra que Deus tem um tempo perfeito para cada evento em nossas vidas. E esse tempo é diferente do nosso, é sim, mas é o tempo perfeito. Então, a partir desse versículo, a gente aprende a ter paciência e confiança no tempo de Deus. Aí a gente começa também a olhar para os exemplos que a Bíblia nos dá de espera e fidelidade. São muitos personagens bíblicos que nos exemplificam essa espera, né, pela intervenção de Deus e a confiança na fidelidade de Deus, né? Separei alguns aqui para citar, como Abraão e Sara, por exemplo. Eles esperaram muitos anos pelo cumprimento da promessa de Deus, de que teriam um filho. Deus prometeu para eles. E eles esperaram. Tentaram fazer algumas coisinhas por conta própria, quebrar a cabeça daqui e dali, porque a gente é bem desse jeito. A gente pensa assim, nossa, mas está demorando, será se eu tenho só que esperar? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? E a gente fica inquieto muitas vezes e vai querer dar um jeitinho com nossos próprios esforços. Só que aí a gente quebra a cara. Por quê? Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. E por mais que para a gente pareça estar demorando, está no tempo perfeito de Deus, né? E Deus cumpriu ali no tempo certo, a promessa que Ele tinha feito para Abraão, para Sara. Está registrado lá em Gênesis 21, 1 e 2. José, citando José foi vendido como escravos, né? Como escravo pelos irmãos ali, passou anos na prisão e, né, todo mundo aí conhece. Quem não conhece a história de José vai procurar, né, lá no livro de Gênesis, ali mais nos capítulos finais, tem a história de José. E acontece que ele passou por muita dificuldade até estar lá naquele propósito maior no tempo certo. Qualquer coisa que fosse ali diferente não teria acontecido da forma que aconteceu. E ao ponto de depois José virar para os irmãos e falar assim, ó, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida, porque foi através da atitude de José como governador que salvou muitas pessoas, que naquela época veio uma fome muito brava sobre a terra, mas ele já tinha tido a revelação e pôde ali trabalhar de forma a garantir que no momento da seca tivesse alimento para toda a população local e aos arredores do Egito, né? Então, aqui a gente vê o quanto Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Podemos citar Ana, né, que chorou tanto porque queria um filho, passou bastante tempo até que ela conseguisse ter um filho, e Deus deu a ela Samuel, que foi, né, um grande profeta. E Deus cumpriu na vida dela, né? Deus a abençoou por sua perseverança e fidelidade. Ela não desistiu até que ela fosse abençoada. E tantos outros como Jó, Jeremias, né? Jeremias foi um dos profetas, e ele foi talvez o profeta que mais sofreu, né? Por pregar fielmente a palavra de Deus. Ele foi considerado um traidor, foi desprezado, até foi espancado e preso. Mas ele não desistiu de fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele para fazer. Ele obedeceu à palavra de Deus. Então,
quando eu vejo essa situação aqui de Jeremias, eu entendo que a perseverança não significa estar sempre feliz, como eu falei lá atrás, né? Estou passando por um momento difícil, sei que Deus é fiel, sei que vai cumprir no tempo certo, aí eu vou ficar sorrindo sem estar com vontade de sorrir? Não é sobre isso, não é sobre isso, né? Então, perseverar não significa estar sempre feliz. A gente passa por momentos difíceis, né? Jeremias passou por uma depressão e no momento da depressão dele ele quis até morrer. Ele quis até morrer. Mas, entre altos e baixos, a perseverança sempre falou mais alto. E por causa dela que ele aguentou e superou todas as dificuldades, né? E por ele não desistir, ele deixou um legado incrível, que foi um livro da Bíblia, o livro de Jeremias. Então, são muitos que a gente pode citar, né? Também como Neemias, né? Que reconstruiu lá o muro. E Paulo, né? Falando agora do Novo Testamento, Paulo ele teve muito sucesso enquanto missionário, mas ele passou também por muito sofrimento. Em todo lugar que Paulo ia pregar, ele fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, sendo atacado, ele foi preso, foi acusado de ser falso e sofreu até tentativas de assassinato, né? Além das viagens que eram perigosas, que naufragou 3 vezes, nossa, foi muita coisa que Paulo passou. Então, às vezes as pessoas podem falar assim, a pregação do evangelho não vale tanto sofrimento. Mas Paulo amava Jesus e amava seu próximo. Ele amava tanto que ele não desanimava diante dos problemas. Ele falava assim, eu tenho que espalhar essa mensagem. Ele deu a vida dele. Paulo nem se casou. Ele dedicou a vida dele à missão de espalhar o evangelho por amor ao próximo. Pelo que mais ele estava fazendo isso? Pelo amor ao próximo. Então, esse amor que ele tinha pelo próximo ajudava ele a perseverar. E os resultados foram incríveis. A gente pode ver no Novo Testamento que Paulo fundou muitas igrejas entre vários povos e escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Tudo foi Paulo que escreveu. Então, ainda hoje, a perseverança dele abençoou muitas pessoas, né? E, por fim, eu não poderia deixar de falar do próprio Jesus, que veio para cá viver como um de nós. Ele é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras. Passou, né, por sofrimentos diversos enquanto esteve aqui. Foi rejeitado também, né, por aqueles que ele veio salvar. Enfrentou muita oposição, né, e era o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Era no sentido de estar falando do passado, mas Jesus não desistiu de nós por causa da perseguição. Ele perseverou até o fim, né? E por mais que ele tenha passado ali por humilhação, tortura, morte de cruz, né? Sem pecar, porque ele não pecou, mas ele perseverou por nós. E foi por causa dessa perseverança que hoje nós temos acesso a Deus e à salvação. Por isso Deus o exaltou sobre todas as coisas. Então, quando a gente se encontra desanimado, parece que a bênção está demorando muito, não devemos desistir. Devemos olhar para todos esses exemplos que nós temos na palavra de Deus para nos fortalecer, né? O fortalecimento enquanto esperamos. A gente pode ler, separei, Isaías 40:31, diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que coisa linda esse versículo. Ele nos encoraja justamente a confiar em Deus e encontrar força durante esses períodos de espera, durante esses momentos que não são fáceis para ninguém, né? Aí, por fim, a gente se apega à promessa da resposta, né? Jesus nos ensinou lá em Mateus 7, de 7 a 8, que diz assim, pedi, dar-se-vos-á,
Buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abri-se-lhes-á. Essa é uma promessa. Essa promessa ela nos lembra que Deus ouve sim nossas orações e responde, embora a resposta e o tempo possam não ser exatamente como esperamos. Mas Ele responde, e Ele responde no tempo perfeito dele para nós. Então, agora voltando, depois de tudo isso que eu falei, a frase lá que eu coloquei como uma pergunta, mas é uma afirmativa que muitos fazem, Deus tarda, mas não falha, da perspectiva humana, claro, porque a gente acabou de ver que Deus, Ele não tarda, né? Ele faz tudo no tempo certo, mas se a gente pegar aqui esse Deus tarda, mas não falha, foi uma frase que nós arrumamos, né? Algum humano aí que fez essa frase, justamente para resumir, né, essa confiança, essa paciência que somos chamados a ter na fidelidade de Deus. Que embora a gente possa enfrentar momentos de espera, de incerteza, né? Mas as Escrituras nos ensinam que Deus tem um propósito perfeito e um tempo perfeito para tudo. Aí nos cabe agora confiar nele, permanecermos fiéis e esperar com esperança, né? Esperar com esperança. Sabendo que Deus ele cumpre suas promessas e age para o nosso bem e para a sua glória, né? Para que ele seja glorificado em nossas vidas. Então, se no dia de hoje você estiver passando, às vezes por situações difíceis e não espera de algo bom acontecer, você entregou seu caminho ao Senhor, está confiando a sua vida, seus passos, tem pedido Ele direcionamento. E talvez você possa dizer assim, mas Jocélia, eu preciso pelo menos saber para que lado eu vou, porque nem isso Deus está me mostrando nesse momento. Então não vai para lado nenhum, fica onde está, fica parado. Porque assim, Deus é Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou desejamos. E se estamos numa vida de entrega, né, confiando tudo nas mãos dele mesmo, procurando fazer a vontade dele, e chega um momento que a gente não entende o que é para fazer, a gente simplesmente deve ficar parado, não fazer nada mesmo. Por quê? Porque ele vai ser bem claro quando ele quiser que a gente faça alguma coisa. Na própria palavra mostra várias situações, né? Quando ele ordena uma coisa ou outra, quando ele não fala nada, a gente tem que simplesmente ficar paradinho, né? Então, que você no dia de hoje possa, através dessa mensagem, animar seu coração sabendo que Deus faz tudo no tempo certo. Ele não tarda e nem falha. Ele está agindo na sua vida e no tempo certo você vai ver as coisas acontecendo conforme a vontade dele para a sua vida. Porque lembra dos nossos versículos chaves que eu falo sempre lá na abertura? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É Ele que faz isso. Na palavra fala que Ele faz com que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. Então, que a gente possa no dia de hoje descansar o nosso coração em meio à turbulência. Aí vem outro versículo. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então, se seu coraçãozinho estiver querendo ficar aflito, querendo desanimar, começa a proclamar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo declamou esse versículo, ele estava vivendo em situação difícil. Ele estava justamente falando: eu posso passar por qualquer coisa porque eu tenho quem me fortalece, né? Eu posso estar vivendo
né, coisas boas ou coisas ruins, mas aquele que me fortalece está comigo. Então, nele eu posso todas as coisas. Posso suportar os momentos difíceis para também, quando vier a bonança, quando vier o tempo bom, o tempo da colheita, eu estar fortalecida, eu poder falar: até aqui o Senhor me ajudou, eu poder cantar, louvar, bendizer o nome dele. Porque quando vem a vitória, é para glorificá-lo. É para glorificá-lo. Então, é essa mensagem que eu deixo no dia de hoje para cada um de vocês, para o meu coração também, porque essa mensagem veio justamente em resposta à oração que eu fiz ontem, pela manhã, juntamente com a Magda. E Deus não deixa passar nada batido. Ele é maravilhoso, né? Então, olha, quero pedir para vocês que compartilhem essa mensagem, ajude a divulgar a palavra de Deus, para que alcance mais corações, para que essa sementinha seja semeada em outros corações, a fim de que venha frutificar, né? Deixa aí também uma mensagem aí para mim, vou ficar com o coração bem feliz, vou responder a todos que deixarem e desejo a todos um ótimo fim de semana, que Deus abençoe a todos vocês e vejo vocês agora na próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus e até lá!